E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um vídeo aqui, como você viu aí na chamada do vídeo. Nós vamos fazer, é uma pergunta, tá? O que é o espírito de Jezabel? Mas antes disso, quero convidar você que não é inscrito no nosso canal a se inscrever no nosso canal, curtir, compartilhar, pegar o link e mandar para o máximo de pessoas que você puder. Isso nos ajuda muito, tá? Mandem perguntas, mandem sugestões de vídeos. Nós estamos aqui à disposição para poder, de alguma forma, contribuir e colaborar para o crescimento do povo, da igreja e do reino de Deus, tá bom? Então, obrigado você que tem acompanhado a gente, se inscreveu, curtiu, compartilhou, comenta, tá bom? Gente, seguinte, deixa eu abrir o texto aqui. O que é o espírito de Jezabel? Você já viu isso já? Já te fizeram essa pergunta? Ou você já viu alguém falar sobre isso? O espírito de Jezabel é um demônio? O que é isso? É, Quando eu era mais jovem, eu escutava algumas irmãs na igreja quando viam uma irmã com batonzão, né, vermelho, com uma roupinha mais apertadinha, então eu falava, espírito de Jezabel, né? E ficava pensando, o que é isso? Será um demônio? É uma entidade? O que é isso? Vamos entender o contexto de tudo isso? Primeira coisa, precisamos entender quem foi Jezabel. Jezabel, ela se casou com o rei Acabe e ela era uma pagã. Não era israelita e o rei Acabe se casa com ela. E ela é uma mulher que influencia muito o rei Acabe, negativamente. E ela tem uma simbologia de alguém que traz a idolatria, né, para o reino, e também alguém que traz a sensualidade. 1 Reis, capítulo 16, versículo 29, diz assim: E Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria 22 anos. E fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. E sucedeu, até então não existiu nenhum rei tão ruim igual Acabe. E sucedeu que, como se fora pouco andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Então essa mulher, ela foi responsável por trazer idolatria. E o rei então cai nessa cilada dessa mulher. Eu acho importante nós entendermos o contexto para criar uma história, né? Não uma coisa jogada. Então, para a gente entender essa história, para poder desenrolar e desenvolver o que seria o espírito de Jezabel. No capítulo 18 de Reis, nós vemos algo muito importante, né? E eu quero já ler aqui com você. Se você puder, leia o capítulo 18 inteiro, tá bom? De 1 Reis. No versículo 4 diz assim, ó: Porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e com água. Versículo 13: Porventura não disseram ao meu senhor o que fiz quando Jezabel matava os profetas do Senhor? Como escondia 100 homens dos profetas do Senhor de 50 em 50 numa cova e sustentei com pão e água? Então, se você puder, leia o capítulo 18 inteiro para você entender. Então, Jezabel, ela matou profetas. Ela matou homens que eram dedicados ao Senhor. Homens que eram responsáveis por trazer mensagens do Senhor para o povo. Ela foi uma mulher que afrontou o Senhor, afrontou o próprio Deus, afrontou tudo aquilo que até então o povo tinha aprendido, né? Eu quero ler agora 2 Reis, capítulo 9, tá?
Segundo Reis, capítulo 9, versículo... Deixa eu encontrar aqui. 29, 9:29 diz assim: E no ano 10º de Jeroboão, filho de Acabe, começou Acasias a reinar sobre Judá. Depois Jeú veio a Jezreel, e o que, ouvindo Jezabel, pintou-se em volta dos olhos e enfeitou a sua cabeça e olhou pela janela. E entrando Jeú pelas portas, disse ela: Teve paz Zinri, que matou a seu senhor? E levantou ele o rosto para a janela e disse: Quem é comigo? Quem? E 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Então disse ele: Lançai-a daí abaixo. E lançaram-na abaixo, e foram salpicadas com o seu sangue a parede e os cavalos e Jeú a atropelou. Entrando ele, e havendo comido e bebido, disse: Olhai por aquela maldita e sepultai-a, porque é filha de rei. E foram para sepultar, porém não acharam dela senão somente a caveira e os pés e as palmas das mãos. Então voltaram e lhe o fizeram saber, e ele disse: Esta é a palavra do Senhor, a qual falou pelo profeta, pelo ministério de Elias, o tisbita, seu servo, dizendo: No pedaço do campo de Jezreel os cães comerão a carne de Jezabel. Então se cumpriu a palavra de um profeta, a palavra do Senhor através do profeta. E Jezabel, então, foi comida por cães. O que eu quero frisar aqui é que quando chegaram para pegar, ela sabia que ela estava sendo ameaçada, que queriam matá-la. Quando chegaram para pegá-la, ela se enfeitou, ela pintou, passou um batonzinho, uma maquiagem, se arrumou, ficou bonitona. Para quê? Tentar seduzir. Para que esses homens não fizessem o que estavam querendo fazer. Quando nós vemos isso, nós vemos que Jezabel, esse espírito de Jezabel é um espírito sedutor. Que pode... Isso não, eu não digo que é um demônio, mas é uma prática que infelizmente tem entrado na vida das pessoas e muitas das vezes dentro da igreja, fazendo com que as pessoas caiam. 1 Reis 21, capítulo 21, versículo 3 diz assim: Porém Nabote disse a Acabe: Guarda-me o Senhor de que eu te dê a herança de meus pais. Então Acabe veio desgostoso e indignado à sua casa por causa da palavra de Nabote. O que acontece? Eu vou ler desde o versículo 1, tá? E sucedeu depois dessas coisas que Nabote, o Jizreíta, tinha uma vinha em Jezreel, junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria. Então Acabe falou a Nabote: dizendo: Dá-me a tua vinha para que me sirva de horta, pois esta vizinha ao lado da minha casa, pois está vizinha ao lado da minha casa, e te darei por ela outra vinha menor, ou se for do teu agrado, dar-te-ei o seu valor em dinheiro. E Nabote não queria vender, mas Jezabel, quando Acabe mimadinho, chegou em casa, contou a história para a mulher dele. Depois leia esse capítulo inteiro para você entender. E aí Jezabel teve uma ideia, armou contra Nabote, inventou uma história contra Nabote, e a história que ela inventa é a prática do que ela mesma fazia, do que eles faziam. Fizeram que Nabote, no versículo, ainda no capítulo 21, versículo 7 diz assim: Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: Governas tu agora no reino de Israel? Levanta-te, come pão e alegra-se o teu coração, e te darei a vinha de Nabote, o Jizreíta. E ela armou, irmãos. Ela inventou uma história. E mataram Nabote, tá? Ela inventou uma história, e a história sempre que inventam é de práticas que eles mesmos fazem. O espírito de Jezabel traz isso. Então, pessoas que trazem: você está em pecado, você fez isso, você fez aquilo, mas muitas das vezes são eles mesmos que fazem e utilizam o poder que está em suas mãos, o microfone ou a autoridade que alguém diz que eles têm, e eles fazem pessoas serem escandalizadas com, na verdade, eles mesmos estão praticando aquele pecado. Jezabel armou uma, fez com que o povo apedrejasse Nabote, e então Acabe tomou a vinha que ele queria. Jezabel é uma mulher que veio de alguma forma trazer tormento, discórdia,
problemas, confusão para esse reinado. Apocalipse capítulo 2, eu quero ler aqui, a partir do versículo 18, diz assim, uma das cartas. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve, isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e o teu amor e o teu serviço e a tua fé e a tua aparência e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeu. E eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, e se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, e a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem as profundezas de Satanás, que outra carga não vos porei. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. E ao que vencer e guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai, e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, um recado para a igreja. O espírito de Jezabel havia entrado, alguém estava vivenciando as práticas de Jezabel, por isso que essa denominação, né, de Jezabel. Irmãos, precisamos entender que o espírito de Jezabel são práticas realizadas, e muitas das vezes por nós que estamos nas igrejas. Nós não podemos nos ser esses que praticam isso, que utilizam do poder para acusar os outros, que utilizam do poder para manipular as pessoas, que traz coisas estranhas para os cultos. Então nós vemos adorações a outros deuses, práticas litúrgicas que não condizem com as práticas cristãs. Infelizmente nós estamos vendo isso. Práticas de querer honrar demais a liderança, de querer, as pessoas acreditam cegamente, né? A famosa doutrina errada ou pensamento errado de que a pessoa tem dons, já falou, já revelou até meu CPF, a casa que eu moro, e contou uma coisa que só eu sabia. Irmãos, isso é espírito de adivinhação. Revelação, ela tem uma função. Quando Deus ele usa um profeta, o profeta a profecia vem para ensinar, para exortar o povo e para trazer consolo. Tem uma função a profecia. Você acha que algumas das práticas que existem funções para isso? Nós precisamos analisar isso. A árvore ela é conhecida pelo fruto. Se você está submetido a uma liderança que tem fruto de bondade, né, de paz, de amor, de cuidado, continue, ore pelo seu líder. E que nós, eu e você, não caiamos nesse engano, né, que o espírito de Jezabel traz, né, tentando fazer com que nós erremos, perdamos o foco. Nós precisamos focar a nossa vida em Jesus, na palavra de Deus, no amor ao próximo, na vivência em igreja. Precisamos vivenciar o que é ser cristão. Nós precisamos entender o que é o cristianismo, o que é ser igreja. A igreja não sou eu, a igreja não é você. A igreja somos nós. Eu sou membro do corpo de Cristo. Você é membro do corpo de Cristo. Um membro, ele sozinho não é corpo. A minha mão sozinha não é corpo, mas o meu dedo, com a minha mão, com o meu braço, com o meu tronco, com as minhas pernas, com a minha cabeça, ela se torna um corpo. E é da mesma forma. Jesus é o cabeça e nós somos membros do corpo. Nós precisamos nos cuidar para que o espírito de Jezabel não faça parte da nossa vida, não faça parte da igreja. Nós precisamos nos levantar, conhecer a palavra sem engano, sem essa baboseira que muitos têm pregado, têm ensinado erroneamente.
Pessoas que utilizam do poder para manipular os outros. O espírito de Jezabel é isso. Traz engano, traz confusão, traz manipulação, traz, sabe, culto a outros deuses, dizendo que está cultuando o Senhor. Adoração a outros deuses, ou seja, idolatria. Não caia nesse engano. Leia a Bíblia, tenha relacionamento com Deus, conheça, não absorva para você tudo que falam. Vá, pegue a palavra de Deus, a Bíblia, e veja se de fato aquilo é verdade, se de fato aquilo está escrito ali, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Obrigado você que ficou até agora. Comenta aqui embaixo, curte, compartilha, nos ajuda aí, inscreve no nosso canal e espalhe esse vídeo para todo mundo. Até o próximo vídeo. Tchau.